Olá! Sabe, no coração de toda grande indústria tem uma pergunta. Uma pergunta silenciosa, mas que é assim fundamental. Como é que a gente garante que a estratégia, aquela definida lá no escritório, se transforma sem nenhuma falha em ação lá no chão de fábrica? Bom, hoje a gente vai desvendar um projeto que não só responde essa pergunta, mas que cria um verdadeiro cérebro digital para conectar esses dois mundos. Vamos conhecer a solução que está de verdade redefinindo a comunicação industrial. Para a gente entender o tamanho do desafio, vamos usar uma analogia que é, olha, perfeita. Um restaurante bem movimentado. Pensa no caixa, que representa o sistema de gestão da empresa. O ERP, tipo o SAP, é ele que recebe os pedidos e cuida do faturamento. E do outro lado a gente tem a cozinha cheia de equipamentos, que é o nosso chão de fábrica, onde tudo acontece de verdade. O problema clássico é que muitas vezes o caixa e a cozinha operam em universos completamente paralelos, e isso, claro, gera atraso, gera erro. E toda essa desconexão levanta a questão central que este projeto se propôs a resolver. Como é que a gente garante que um pedido, feito lá no sistema de gestão, vai chegar certinho nas máquinas? E talvez mais importante ainda, como é que o pessoal do planejamento pode saber o que está de fato acontecendo na produção, minuto a minuto, em tempo real? E aí que entra a grande solução, o Sistema de Execução de Manufatura, ou MES. Na nossa analogia, o MES é o garçom perfeito, mas não é um garçom qualquer. Ele não só pega o pedido no caixa e leva para a cozinha. Não, ele garante que o chefe entendeu o pedido, ele acompanha o preparo e informa o caixa no exato momento em que o prato está pronto para ser servido. Ele é esse elo de comunicação inteligente que sincroniza toda a operação. O conceito é excelente, né? Mas como é que essa tal ponte digital funciona na prática? Vamos mergulhar um pouco na arquitetura desse projeto para entender como ele conectou de verdade o planejamento à execução e acabou transformando a maneira como a fábrica inteira opera. O sistema funciona num fluxo e comunicação de mão dupla bem interessante. De um lado, o planejamento, lá no SAP, envia uma ordem de produção. O MES entra em cena como um tradutor. Ele recebe essa ordem, converte para a linguagem que as máquinas entendem e, pronto, dispara a ação. Do outro lado, as máquinas executam a tarefa e devolvem um monte de dados brutos. O MES, então, coleta tudo isso, organiza e envia uma confirmação clara de volta para o SAP, fechando o ciclo. Ele é, na essência, um poliglota fluente que fala a língua dos negócios e da automação. Mas olha, o projeto foi muito além de simplesmente conectar sistemas. Os objetivos eram bem ambiciosos e, principalmente, práticos. A ideia era otimizar a produção para extrair o máximo de cada máquina, ter uma visão de raio-x de cada equipamento em tempo real e, talvez o mais importante de tudo, medir e combater o desperdício em todas as suas formas. O foco era um só: transformar dados em eficiência pura. E para atingir esses objetivos, claro, o MES foi equipado com um verdadeiro kit de ferramentas digitais. Cada módulo tem uma função específica, mas hoje a gente vai focar na ferramenta mais poderosa desse arsenal, aquela que funciona como se fosse um eletrocardiograma da fábrica, sabe? Medindo a saúde produtiva dela em tempo real. Esse kit de ferramentas gerencia o ciclo de vida completo de uma ordem de produção, do nascimento dela até a conclusão. Ele controla cada grama de material que poderia se tornar perda, e, acima de tudo, mede a eficiência de uma forma implacável. E para fazer isso, ele usa um indicador-chave, que é conhecido em toda a indústria. Esse indicador é o OOE, ou Eficácia Global do Equipamento. Uma forma fácil de pensar nele é como se fosse o boletim de notas da fábrica. Ele pega 3 fatores críticos e consolida tudo numa única porcentagem, oferecendo uma visão honesta e super direta de quão bem uma linha de produção está realmente performando. O OEE se apoia em 3 pilares fundamentais. O primeiro é a disponibilidade. Basicamente, ele responde: de todo o tempo que a máquina deveria estar funcionando, ela realmente funcionou? Qualquer parada não programada, por exemplo, afeta esse número. O segundo é a performance. Tá, a máquina funcionou, mas ela produziu na velocidade máxima que ela aguenta? Pequenas reduções no ritmo, tudo isso conta. E por último, a qualidade. De tudo que ela produziu, quantos saíram perfeitos, sem precisar de nenhum retrabalho? A combinação desses 3 fatores nos dá a verdadeira eficiência. E aqui é que está a genialidade do OOE. Vamos imaginar o seguinte: uma máquina com 90% de disponibilidade. Parece bom, né? 95% de performance. Ótimo. E 99% de qualidade. Excelente. Se a gente olhar esses números sozinhos, a gente pensa, tá tudo maravilhoso. Mas quando multiplicamos esses 3 fatores, o resultado real, o OEE, é de apenas 84,6%. Isso quer dizer o quê?
que na prática mais de 15% da capacidade produtiva está sendo perdida em algum lugar do processo. O OEE expõe essa verdade que os números isolados acabam escondendo. Bom, tudo isso na teoria é fantástico, mas e na prática? Como foi que isso funcionou? Vamos ver como a implementação desse sistema em um dos maiores polos petroquímicos do Brasil transformou a operação do dia a dia e trouxe lições assim surpreendentes. O primeiro grande impacto, sem dúvida, foi a visibilidade. Usando painéis de gestão à vista, as equipes passaram a ter, como diz a fonte, uma visão clara e objetiva de tudo o que estava acontecendo. Acabou o achismo. As decisões passaram a ser baseadas em dados concretos e, o melhor, em tempo real. E isso nos leva à primeira grande transformação. O OEE deixou de ser um relatório estático, aquele que só era visto no final do turno, para se tornar um painel de controle vivo. Imagina só, um operador na linha vê um indicador de performance ficar amarelo. Ele não precisa esperar o fim do dia, ele age naquele exato minuto, investiga a causa da lentidão e corrige o problema no momento em que ele acontece. É a passagem da gestão reativa para uma gestão totalmente proativa. A segunda lição é que a inteligência do sistema foi aplicada até na gestão de resíduos. Materiais que sobram no processo, que tecnicamente são conhecidos como varredura e purga, não são mais um mistério. O sistema agora aloca esses materiais em silos virtuais, garantindo rastreabilidade total. Isso significa que a empresa sabe exatamente para onde foi cada grama de material. Isso promove uma cultura de responsabilidade e, claro, de sustentabilidade. E a terceira e crucial lição: o sistema foi construído para o mundo real, onde as coisas falham. Se a comunicação com o SAP cai, por exemplo, os operadores conseguem criar ordens manualmente. Se a rede interna falha, os dados de produção ficam guardados ali, localmente nos equipamentos, e são enviados depois. Ou seja, a produção não para, o sistema é resiliente. Então, no final dessa análise toda, fica muito claro por que um sistema como este é tão transformador. Ele vai muito, mas muito além de só monitorar máquinas. No fim das contas, o valor que isso gera é um ciclo virtuoso. A visibilidade total permite que a gente identifique os gargalos, e isso leva a um aumento da eficiência. A integração completa garante que a estratégia vire realidade. E tudo isso alimenta a capacidade de tomar decisões baseadas em dados, não em suposições. Um benefício alimenta o próximo, criando uma operação muito mais forte e inteligente. Em essência, o que este projeto conseguiu foi transformar uma série de eventos isolados em um organismo digital coeso e super responsivo. A fábrica deixa de ser uma coleção de partes e passa a funcionar como um sistema único, integrado e inteligente. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Numa era em que os dados são o novo petróleo, que oportunidades uma operação está perdendo por não ter um cérebro digital que conecte a estratégia com a execução? A resposta para essa pergunta não é só sobre eficiência não, hein? É sobre sobrevivência e liderança na indústria do futuro. Obrigado por acompanhar a gente nessa jornada.